Olá, a memória parece que já não é mais a mesma. Sabe quando nomes e detalhes parecem escapar com mais frequência? Pois é, pode não ser só uma impressão. Sejam muito bem-vindas ao MediTalks, a sua pílula diária de saúde e bem-estar. Todas as manhãs, às 5 da manhã, a gente traz conhecimento para ajudar a ter uma vida mais saudável. E hoje, vamos investigar uma suspeita que tem crescido bastante. Será que tecnologia está, ironicamente, nos desconectando das nossas próprias memórias? Para a gente entender essa história direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai investigar quem é esse ladrão silencioso da nossa atenção. Depois, vamos ver se estamos mesmo diante de uma epidemia de esquecimento. Em seguida, vamos entender como a memória funciona, para só então ver o confronto entre a tecnologia e o nosso cérebro. E claro, o mais importante, um plano de ação para a gente exercitar e proteger a nossa mente. Certo. Vamos começar mergulhando de cabeça nisso. Para começar, um experimento clássico da psicologia revela algo bem surpreendente e até um pouco inquietante sobre a simples presença dos nossos celulares no ambiente. Pois é. Um estudo feito com estudantes universitários resolveu testar exatamente isso. Eles foram divididos em grupos para fazer alguns testes cognitivos, mas com uma única e importantíssima diferença entre eles: onde estava o celular de cada um. E os resultados foram bem reveladores. Os resultados são muito claros. O desempenho máximo, a atenção total, aconteceu quando o celular estava completamente fora da sala. Mas olha só o que acontece quando o aparelho está por perto. Mesmo que desligado, a atenção já cai. Isso sugere que nosso cérebro gasta energia só para não pegar o aparelho. É uma distração passiva, sabe? Mas constante. O ponto crucial é esse. Nosso cérebro começa a separar uma parte dos seus recursos para ficar monitorando o celular, mesmo que a gente não perceba. É como se uma parte da mente ficasse ali, de guarda, antecipando uma possível notificação, e isso acaba drenando a nossa capacidade de focar totalmente no que a gente está fazendo. E esse efeito que a gente vê em laboratório parece que está ecoando numa tendência maior e bem mais preocupante, principalmente entre os mais jovens. O Dr. Drauzio Varella conta algo impressionante. Nas palestras dele, um número assustador de jovens levanta a mão confirmando que sente a memória falhar. E, historicamente, essa não é uma queixa comum para essa idade. Alguma coisa parece estar mudando. Para a gente entender o que pode estar acontecendo, a gente precisa primeiro dar uma espiada em como o motor da nossa memória funciona. Basicamente, nós operamos com dois sistemas principais. Pensa neles da seguinte forma: de um lado, a gente tem a memória de longo prazo, que é tipo o nosso HD interno, onde a gente guarda tudo que é importante. Do outro lado, tem a memória de trabalho, que é como se fosse um post-it mental, para informações que a gente usa rapidinho e depois pode jogar fora. A memória de longo prazo é onde a gente guarda os grandes eventos. Pensa num momento muito feliz da vida, ou num evento histórico que marcou todo mundo. A carga emocional forte que vem junto funciona como um sinal para o cérebro. E isso aqui é importante. Guarde para sempre. Já a memória de trabalho é pro aqui e agora. Onde foi que eu deixei aquele copo d'água? O número que eu preciso discar. Ela é feita para ser passageira. Imagina só se cada detalhe inútil do nosso dia fosse guardado para sempre. Nosso cérebro ia entrar em colapso. E agora, vamos colocar esses dois mundos para bater de frente. De um lado, um sistema de memória que precisa de foco para funcionar bem. Do outro, uma tecnologia que parece viver de interrupções. E essa frase resume o centro do problema. A memória precisa de dois ingredientes essenciais: atenção e treinamento. E a tecnologia moderna parece que foi desenhada para atacar justamente esses dois pilares. Vamos ver como? Aquele fluxo sem fim de notificações e informações acaba fatiando a nossa atenção em pedacinhos. E sem um período de foco contínuo, o cérebro simplesmente não consegue fazer o trabalho de pegar uma informação da memória de trabalho e salvar ela na memória de longo prazo. E a parte do treinamento? Então a memória é como um músculo, se ele não é usado, ele atrofia. A gente transferiu um monte de tarefas como memorizar números de telefone ou caminhos para os nossos aparelhos. E com isso, a gente simplesmente deixou de exercitar essa capacidade tão fundamental. Mas a boa notícia é que essa não é uma batalha perdida. Muito pelo contrário. Nós podemos tomar medidas bem concretas para fortalecer a memória. E tudo começa tratando o cérebro como ele é, uma parte do nosso corpo que precisa de cuidado e de exercício. A estratégia tem duas frentes. A primeira é a base de tudo: cuidar do corpo. Um cérebro bem descansado, bem nutrido e oxigenado pela atividade física, esse é o alicerce, é indispensável para ter uma mente afiada.
E só então a gente parte para o treino específico. E o que seria esse treino? Olha, atividades como ler bons livros, jogar xadrez ou fazer palavras cruzadas são uma verdadeira academia para o cérebro. Elas forçam a mente a se focar, a buscar informações lá no nosso arquivo e a criar novas conexões entre os neurônios. O Dr. Varela destaca em especial a poesia. Decorar versos não é só um exercício de memorização pura, é um ato que conecta lógica, ritmo, emoção. E isso acaba enriquecendo não só a mente, mas o espírito também. E isso nos deixa com uma reflexão final. Que pedaço de conhecimento, de arte ou de beleza vale a pena a gente guardar para que se torne uma parte permanente de quem nós somos? A gente agradece imensamente pela sua companhia e pela sua atenção. A memória é uma das nossas capacidades mais preciosas. E fica aqui o convite para visitar nosso blog em med.com.br para mais artigos e reflexões sobre saúde. Ah, e também é possível encontrar nosso conteúdo em áudio lá no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPSS, que é a nossa plataforma de benefícios. Um ótimo dia e até a próxima!